Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus de Nazaré, meu Deus, está aqui teu servo, Senhor, que vai trazer a palavra, que vai ministrar a palavra, Senhor, no nome santo de Jesus, Senhor da glória. Ô Espírito Santo da verdade, nós te apresentamos, Senhor, o presbítero para trazer a palavra, Senhor. Enquanto ele ministra a palavra, Senhor, vai guardando a casa dele, guarda, Senhor, a família, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Enquanto ele ministra, Pai, guarda, Senhor, prepara nossos corações, Senhor, para receber, Senhor. Enquanto ele ministra, Pai, vai quebrando, vai despedaçando, Pai, todo o jugo, Senhor. Vai despedaçando, Pai, tudo aquilo que não te convém, meu Deus. Enquanto ele ministra, Pai, Senhor, vai quebrando as cadeias, Senhor. Vai curando, Senhor, as feridas, Pai. Vai curando, vai libertando, Pai, no nome santo de Jesus, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus. Dá cobertura espiritual para cada um que está aqui, Senhor. E prepara nossos corações, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quero cumprimentar vocês, os irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Juízes, capítulo 11. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos neste culto de jovem, vindo, irmãos, de uma grande noite extraordinária na presença de Deus, que foi nosso vigilhão. E eu confesso, irmãos, que até agora eu me sinto cheio da graça, da virtude, do Espírito Santo. E eu acredito que você também, que estava ontem naquela vigília, também está sobre esta graça em nome de Jesus. Muitas pessoas não vêm. Juízes capítulo 11. Muitas pessoas não vêm porque dizem que está cansado. Verdadeiramente, irmãos, cansa. A Bíblia diz que a carne ela é fraca, mas o Espírito ele é forte. Quando a gente passa uma noite toda alimentando nossa carne com cachaça, com bebida, verdadeiramente dia seguinte a gente vai estar fraco. Mas quando a gente passa a noite toda alimentando a nossa alma, o nosso espírito com palavra, com louvor, o que foi ontem, irmãos, nós somos cheios de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tem o cansaço? Tem. Mas a vontade de adorar, ela é maior. Por quê? Porque o teu espírito está cheio do poder de Deus, pelo que foi ontem à noite. Pelo desejo da carne, nós ficamos em casa. Mas pelo desejo do espírito, nós vamos adorar ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, irmãos. Pelo desejo da carne, a vontade da carne é ficar em casa, descansar, mas a vontade do Espírito ela é maior ainda, que diz, eu estou cansado, mas eu vou, porque eu vou ser mais cheio ainda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Juízes, capítulo de número 11, somente o verso 1, em nome de Jesus, verso 1 em diante. Juízes capítulo 11, verso 1, todos acharam? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus, capítulo 11, verso 1 em diante, que diz assim: Ora, Jefté, o gileadita, era um homem poderoso e valente, e ele era filho de uma prostituta. E Gileade gerou Jefté, e a mulher de Gileade deu à luz filhos. Os filhos da sua mulher cresceram, e eles expulsaram Jefté. Eles disseram: Tu não herdarás a casa de nosso pai, pois tu és filho de uma mulher estranha. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e ali estava reunido com Jefté homens vãos, e eles saíram com eles. Somente aqui, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos, você dando, adorando, glorificando o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu peço a sua atenção, você, principalmente jovem, hoje é culto de jovem, peço que o jovem redobre a atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Sente no seu canto,
Se você já for ao banheiro, irmãos, não vá mais. Mas é um momento muito especial, que é o momento da palavra em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que hoje também a gente venha sair alimentado e saciado por esta palavra em nome de Jesus Cristo. Irmãos, como hoje é culto de jovem, esta palavra é uma palavra fiel e verdadeira para este culto de jovem, porque diante desta passagem, diante desse texto, a Bíblia nos mostra a casa ou a família de Jefté, um jovem que era filho de uma prostituta, um jovem que era valente, mas que carregava isso sobre ele, filho de prostituta. Então, dentro da casa de Jefté, havia um problema pessoal, havia um problema entre ele e os seus irmãos, e Jefté era filho de prostituta. Louvado seja o nome do Senhor Nazaré. E aqui, quando nós olhamos para este livro de Juízes, do capítulo 2, do versículo de número 16, a Bíblia diz que Deus, ele levanta juízes para poder reinar, ou para poder julgar, ou liderar a Israel naquele tempo. Depois da morte de Josué, Deus levanta juízes para poder liderar a Israel naquele tempo. Peço que o José fique conectado nisso. Deus levanta juízes para poder liderar a Israel naquele tempo. Deus levanta 12 juízes para que esses 12 viessem ser o cabeça, viessem ser líder e liderasse Israel, instruísse, mostrasse o caminho, os mandamentos, as obras que Deus tinha feito no meio de Israel. E esses 12 juízes foram juízes, irmãos, extrema importância na liderança de Israel. Um deles era Gideão, outro era Débora, profetisa Débora, né? E assim outros juízes. Mas o ponto fundamental aqui dessa palavra que a gente leu é Jefté. Jefté, irmãos, ele foi o 7º juiz que reinou ou que liderou a Israel naquele tempo. O 7º juiz foi Jefté. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jefté, irmãos, ele vem de uma genealogia, vem de uma tribo conhecido como a tribo de Gade. Jefté tinha o sangue de um gadita. Jefté, aleluia, a sua descendência, a sua família era uma família gadita. Lá em Gênesis capítulo 30, do verso 1, a Bíblia diz, aleluia, que Raquel e Lia, mulher de Jacó, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jacó tinha, irmãos, 2 mulheres. Esse jovem, presta atenção, Jacó teve 2 mulheres e 2 concubinas. 2 esposas e 2 concubinas. Naquele tempo, irmãos, era normal, era natural um homem ter mais de uma mulher. Então, Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas. Gênesis 30, a Bíblia diz, aleluia, que Lia, que era esposa de Jacó, e também Raquel, que era a esposa de Jacó, era a esposa legítima. Louvado seja o nome do Senhor. Lia vai ter filho de Jacó. Lia vai ter com Jacó 4 filhos. O primeiro filho é Rubi, o segundo filho é Simeão, o terceiro filho é Levi e o quarto filho é Judá. Esses 4 filhos, aleluia, que teve Lia com Jacó. E a Bíblia diz que Raquel, vendo que Lia gerava, e Raquel não gerava porque Raquel era estéril, ela olhou e viu que Lia estava gerando, dando filho a Jacó. Ela chega até Jacó e disse: Jacó, por que eu não posso ter filhos? Ou faça-me teu prazer de ser mãe. E a Bíblia diz que Jacó, ele se ira e disse: ó Raquel, por acaso eu posso me colocar no lugar de Deus para que eu possa visitar o teu ventre? Naquele momento Jacó desabafa com Raquel. Então Raquel, ela tinha uma concubina ou serva que era Bila. Raquel disse para Jacó: pega a Bila, minha serva, e coabita com ela, deita com ela, para que eu venha ter o prazer de ter filho. Jacó deita com Bila, Bila vai engravidar, vai ter um filho,
e vai colocar o nome, Raquel vai colocar o nome de Dan. E a Bíblia diz que novamente, Bila deita com Jacó, Jacó vai ter mais outro filho e Raquel vai botar o nome de Naftali. E a Bíblia Sagrada diz que agora Lia estava vindo, que ela não gerava mais. Lia gerou só 4 filhos. E a Bíblia diz que a madre de Lia foi encerrada, ela não gerou mais. E por isso, quando ela não gera mais, agora vem Raquel, que gera Dan e gera Naftali. Na verdade, Raquel pega Bila e dá para Jacó para deitar e gerar ali Dan e gerar Naftali. Aí Lia percebe, aleluia, que Raquel, mesmo não gerando, mas está tendo o prazer de ser mãe. Ela diz para Jacó, Jacó, deita com Zilpa, a minha serva. E a Bíblia diz que Jacó deita com Zilpa. Aleluia, Zilpa vai ter um filho, e esse filho vai ser Gade. Lia pega o filho e bota o nome de Gade. Gade foi, irmãos, o 7º filho de Jacó. Então Gade, aleluia, Lia bota o nome de Gade. O significado do nome Gade significa afortunado ou significa sorte. E a Bíblia Sagrada diz que esse Gade, lá em Gênesis 49, o verso de número 19, quando Jacó já estava velho, prestes a morrer, prestes a descer a sepultura, ele chama-lhe os 12 filhos. E no capítulo 49, do verso 19, ele chama Gade e diz: Gade. A Bíblia diz que Jacó, ele abençoa os 10 filhos. E a benção que Jacó libera para Gade, a benção é: Gade, os teus inimigos se levantarão contra ti, mas no final eles não prevalecerão, tu sairás vencedor sobre eles. Jacó entrega essa benção para Gade. O interessante aqui, irmãos, é porque a mãe, ela escolhe o nome, mas o futuro quem determina é o pai. A mãe escolhe o nome para o filho, mas quem determina a bênção futuramente é o pai. Então Jacó entrega a bênção para Gade, e essa Gade vai se tornar uma nação, vai se tornar uma tribo, irmãos, vai se tornar uma tribo importante nas 12 tribos de Israel, vai se tornar uma nação de extrema importância. Gade, irmãos, era uma tribo que era de guerra. Lá em 1 Crônicas, o capítulo 12, o verso de número 8 até o verso 15, a Bíblia diz que os gaditas, ele faz uma aliança com Davi. Davi estava vivendo um momento de perseguição, de fúria, de frustração, porque Saul se levantava contra Davi, tentava matar de qualquer maneira Davi. Então Davi vai fazer uma aliança com a tribo de Gade, para que os gaditas viessem ajudar a Davi na guerra, na peleja. E a Bíblia Sagrada diz, lá em 1 Crônicas, capítulo 12, o verso 8 em diante, que os gaditas, eles eram especialistas em escudo, eram especialistas em lança, eram especialistas em espada. Os gaditas, irmãos, eles eram especialistas nas áreas das guerras, nas áreas das batalhas. Por isso que Davi quis fazer aliança com a tribo de Gade, para que eles viessem ajudar a Davi na peleja, na guerra e na batalha. 1 Crônicas, capítulo 12, o verso 8 também diz que os gaditas, eles tinham a cara de leão e os pés como os pés das coças. Pastor, o que é cara de leão? Cara de leão, jovens, não é ter cabelo grande, não é ter dentes longos. Cara de leão é cara de ter autoridade. Os gaditas tinham cara de leão, ou seja, tinha cara de autoridade. De maneira que quando os gaditas eles iam para a guerra, os inimigos olhavam para ele e diziam: por acaso nós estamos lutando contra um monstro? Porque os gaditas, quando entravam na guerra, na batalha, irmãos, a cara dele era completamente fechada. Porque a cara, o semblante dele não era aquele semblante de moleza, de preguiça, não era aquele semblante de fraqueza, não era aquele semblante que não consigo, o semblante dele era de autoridade. Eles entraram na guerra dizendo: nós vamos vencer a guerra. Eles entraram na batalha com a autoridade, entraram na batalha com um semblante de leão, com a cara de leão, aleluia. O semblante deles, irmãos, era de extrema importância. Quando eles entravam na peleja, na batalha, os inimigos olhavam e ficavam já com medo, porque eles chegavam com a cara de leão, botando autoridade, botando
terror, botando medo, dizendo: aqui nós vamos vencer esta batalha, aqui nós vamos vencer esta luta. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que tem muitas pessoas que estão em batalha, mas o semblante não é semblante de leão, o semblante não é um semblante de autoridade. Está na batalha, mas você olha para o semblante dele, você já vê que ele está fraco na batalha, você já vê que ele está fraco na luta, não tem autoridade nele. E os gaditas, ele tinha isso, a cara do leão, entrava na guerra, meu, com toda a autoridade. Os inimigos olhavam, já ficava com medo, porque a cara era a cara de leão, cara de autoridade, pastor. E o que é também pés de coça? Pés de coça, irmãos, aleluia, é os pés das coças, irmão. O pé da coça, aleluia, os pés ligeiros. A coça, ele é um animal, irmãos, que ele tem agilidade nos pés. Tanto é que os pés da coça, irmãos, é um animal, é o único animal que tem a facilidade de subir monte e descer monte, subir monte em alta velocidade, descer em alta velocidade. Aos pés das coças, é um animal que tem até a estabilidade de correr dentro d'água, irmão, com toda velocidade, porque os pés dela é comparado a um pé de mola, aleluia. Ela sobe monte, irmão, pulando com toda velocidade, aleluia, e desce também com toda agilidade, anda sobre as águas, aleluia. As águas não param, mas ela corre com toda agilidade. É por isso que os gaditas é comparado aos pés de coça, porque segundo a Bíblia diz que quando eles entravam na batalha, subiu o monte, irmãos, com toda velocidade, descia com toda velocidade, andava sobre as águas com toda velocidade. Os gaditas, irmãos, eram uma nação, era uma tribo que tinha agilidade no pé. Além de ter cara de leão, cara de autoridade, tinha os pés de coça. Se a luta era nos montes, eles venciam com facilidade. Se a luta era na água, eles venciam com facilidade. Se a luta era em terrenos alto e baixo, eles venciam com facilidade, porque a Bíblia diz que os pés dele eram com pés de coça, pés de agilidade. Não tinha, aleluia, independente de qualquer cenário, não tinha cenário ruim para eles, independente do ruim, do bom, eles entravam com agilidade, com cara de leão, e eles venciam a batalha. Abacuque, capítulo 3, verso 19, o próprio profeta Abacuque, ele abriu a sua boca e disse: Deus, faça os meus pés como os pés das coças nos altos montes, aleluia. Para quem não sabe, Abacuque foi aquele que abriu a sua boca e disse: Senhor, aviva a tua obra. Abacuque foi aquele que disse que ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, aleluia. Assim Abacuque falando, no final ele disse: eu alegrarei no Senhor, exultarei ao Deus da salvação. Foi esse mesmo Abacuque que disse: Senhor, faça os meus pés como meus pés da coça nos montes altos. Era Abacuque dizendo, aleluia: Senhor, eu preciso de agilidade no meio da dificuldade. Pai, eu preciso ser rápido. Pai, eu preciso ter agilidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista Davi, capítulo 18, o verso 33, ele disse: Senhor, faça também os meus pés como os pés das coças, aleluia, nos lugares mais altos. Aleluia, o próprio salmista Davi disseste isso. Então a Bíblia diz que os gaditas tinha a cara de leão. O que é, jovem, cara de leão? Me diz o que é cara de leão, vocês. O que é o significado? É o quê? Eita glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, só o jovem. O que é cara de leão? Mateus, tu que estava avivado ontem, o que é cara de leão? Qual é o significado? Não está ligado no culto, vamos ligar no culto, irmãos, em nome de Jesus. Cara de leão significa cara de autoridade. Os gaditas entravam na guerra, irmãos, com a cara de leão, cara de autoridade, cara de ousadia, aleluia. É aquela situação que às vezes a gente está em guerra, em batalha espiritual, e o teu semblante está totalmente caído. Os gaditas, quando estavam em batalha, irmãos, ele tinha esta cara de autoridade, os pés de coça. Entrava nesta batalha, entrava na guerra, irmãos, com toda a facilidade, com toda a agilidade, cara de leão e pés de coça. Os gaditas era assim, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aleluia, a coça também, ela é um animal, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jovem, presta atenção, aleluia, a
coça, irmãos, ela é um animal que ela necessita de água para poder sobreviver. A coça, ela é um animal, irmãos, que quando ela não abastece da água, ela começa a se secar. E quando ela começa a secar, ela começa a exalar, a soltar um odor fedido, aleluia. Ela começa a secar os seus coros, aleluia, os seus pelos. E quando vai secando, aleluia, ela vai exalando um fedor, ela vai soltando um odor fedido. E quando ela solta esse odor, que começa a exalar esse fedor, aleluia, ele se torna, irmãos, fácil para os seus predadores. A única maneira dos predadores da coça alcançar ela, pegar ela, é através do odor que ela solta. Ela exala este odor. Quando a coça ela está fedendo, que ela exala aquele odor, fedendo aquele odor, aleluia, os seus predadores começam a sentir o cheiro da coça de longe, porque ela começa a exalar aquele odor, ela começa a soltar aqui dali. E muitas vezes o que faz exalar o odor dela, que faz soltar aqui dali, é porque ela não se abastece da água. Quando ela coça, ela passa muito tempo sem beber água, ela começa a se secar e ela começa a exalar este odor. E quando começa a exalar este odor, começa a feder. Os predadores, aleluia, da coça, eles começam a sentir de longe, aleluia, aquele cheiro da coça, aquele odor que a coça se solta, e ali se torna uma presa fácil, aleluia, para os predadores. A coça, quando os predadores da coça sentem de longe, eles começam a sentir aquele cheiro e vai bater aonde a coça está. Louvado seja o Senhor. Pastor, mas o que é, como é que a coça ela pode fazer para se livrar dos seus predadores, dos seus inimigos? Segundo os estudiosos, diz que para ela se livrar dos seus inimigos, ela tem que se abastecer da água, ela tem que descer na água. Quando a coça ela está seca, porque não bebe a água, imediatamente a coça ela começa a ficar desesperadamente, ela começa a ficar frágil, ela começa a ficar ressecada, fica desesperadamente caçando água para poder beber, porque ela sabe, se ela não beber da água, os inimigos hão de pegar ela. Louvado seja o nome do Senhor. Além da coça necessitar da água, a coça, irmãos, ela tem um faro, ela tem um sentido. A coça ela consegue sentir água mesmo na profundidade da terra, e mesmo água, aleluia, nascente, aleluia. E para a coça, irmãos, ela se abastecer da água, para que essa água venha alimentar ela e ela venha ser renovada, para os seus inimigos não pegar ela, ela necessita de água nascente, de água corrente. E quando ela não bebe desta água, ela começa a caçar a coça, ela começa a andar para um lado e para o outro, procurando água para poder beber, para poder abastecer. Ela não só bebe da água, mas ela mergulha na água. Aleluia. Pastor, o que é que tu quer dizer com isso? Lá no Salmo 42, do versículo de número 1, o salmista Davi, ele abriu a sua boca e diz assim: ó Deus, como a coça anseia pelas águas correntes, assim, meu Pai, a minha alma anseia por ti. Não, tu ainda não entendeu. Eu vou repetir isso aqui, jovem. Aleluia. O salmista Davi disse: meu Pai, assim como a coça ela anseia pelas águas correntes, assim a minha alma ela anseia, aleluia, por ti, ó Deus. Era Davi dizendo: ó Pai, eu preciso da água, senão os inimigos vão me pegar. Eu preciso mergulhar, senão os inimigos vão me pegar. Era Davi dizendo: Pai, eu preciso mergulhar, eu preciso mergulhar. Davi está dizendo: se ele não mergulhar na água do Espírito Santo, os inimigos vão de pegar. Aí Davi entende que para se livrar do inimigo, ele precisa o quê? Precisa descer, descer, descer. Era o salmista dizendo, vou repetir isso aqui: assim como a coça ela anseia pela água corrente, assim a minha alma ela anseia por ti, ó Deus. A coça, quando está seca, ela está desesperadamente correndo atrás da água corrente para poder mergulhar
mergulhar para poder descer. Aí era Davi dizendo: Pai, é assim como a costa, eu também quero descer para me se livrar. Eu não sei você jovem, eu não sei você mulher, eu não sei varão vocês, mas eu sei que lá em Ezequiel capítulo 47, Ezequiel disse: eu quero mergulhar sobre as águas. Ezequiel desceu nas águas, as águas cobriu Ezequiel. Sai das águas, porque quando nós mais descemos, os inimigos não pega, não pega, não pega, não pega. É tempo de descer, jovem. É tempo de descer, jovem. É tempo de descer, jovem. É tempo de descer nas águas do Espírito Santo, para que o Satanás, para que o inimigo, ele não venha te pegar, não venha te pegar. A maior maneira da gente se livrar do diabo, a maior maneira do inimigo ser confundido, é fazer que nem a costa, procurar pelas águas, é fazer que nem Davi, procurar pelas águas e poder descer nas águas, porque quanto mais nós descemos, lá se é quebrado. O inimigo é confundido, o inimigo é confundido. Eu não sei se você vai descer, mas eu vim para descer esta noite, eu vim para descer. Eu passei a noite toda na vigília, dando glória a Deus, aleluia, e eu estou mais cheio. E nesta noite, aleluia, 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 aleluia. Cadê você que foi cheio de noite? Cadê você que pulava? Dá lugar para ele. O Espírito Santo que arde no teu coração, ele brada pela água, ele brada para descer nas profundezas das águas, 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 das águas. É tempo de descer, jovem. É tempo de descer, mulher. É tempo de descer, varão. Porque quanto mais tu desce, mais tu é renovado, mais tu é curado. Quanto mais tu desce, o inimigo é confundido, o inimigo perde o teu cheiro, o inimigo perde o teu rosto. Quanto mais tu desce, o inimigo perde o teu rosto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Se você está cheio, dá um glória, aleluia. Dá um glória, jovem, em nome de Jesus. Então, aleluia, esta noite para ele, em nome de Jesus. Porque hoje tu vai descer mais ainda. Tu desceu ontem, mas hoje tu vai descer mais, aleluia. Se a tua alma sair, aleluia, pelas águas correntes, assim como a costa, desça sobre as águas. Porque quanto mais tu desce na oração, quanto mais tu desce no jejum, quanto mais tu desce na consagração, o teu inimigo é confundido. O teu inimigo é confundido. A melhor maneira da costa se livrar do seu odor, aleluia, para os seus inimigos não farejar ela tem que mergulhar na água. Porque quando ela mergulha, todo o corpo dentro da costa, ele é purificado, lavado, e todo o odor, cheiro mau, aleluia, já não está mais nela. Os inimigos perdem o rastro, os inimigos perdem o cheiro. Aí eu repito de novo, que é por isso que Davi estava querendo dizer que a alma dele anseiava por isso, porque Davi sabia, se ele descer, se ele buscar, os inimigos que perseguiam ele jamais iria alcançar. Porque mais profundo nós descemos, mais os nossos inimigos não nos alcançamos. O segredo não está em subir, o segredo está em descer, aleluia. O segredo não está em subir, o segredo está em descer. Os jovens entenderam o significado de leão? O que é? Cara de quê? Cara brava? Eita glória. E os pés? Cara de leão, cara de autoridade, pés de coça, pés de agilidade. É por isso que Deus, irmãos, Ele quer uma geração que tem essa cara de autoridade, que tem os pés como os pés da coça, que é ágil, que é rápido, que bota medo mesmo.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é que não é cara do Kaique ali não, Kaique ali. Eu estou até com medo de olhar para mim daquele jeito ali. Oh glória, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio, irmãos, capítulo de número 33 e o verso de número 20. Moisés vai trazer uma palavra profética para os gaditas. Moisés vai dizer: aquele, ou bem-aventurado, aquele que expande ou ajuda o território de Gade, porque ele será como um leãozinho no modo descanso, e será um leãozão no modo feroz, ou na verdade no modo de luta será um leão feroz. Moisés traz essa palavra profética à tribo de Gade. Os gaditas também, jovens, o símbolo da tribo de Gade era a tenda. Os gaditas eram acostumados a construir tenda. Eles entravam nos territórios que conquistavam. E ela era a tribo que construía as tendas. Era uma tribo que chegava e ordenava, e botava a casa dele e dizia: aqui vai ser minha casa e pronto. Por isso que é conhecido, o símbolo deles era o símbolo da tenda. Em Deuteronômio capítulo 3, o verso de número 12, Moisés vai dividir as terras para Israel. Moisés vai pegar as terras de Gileade, Ramote de Gileade, e vai dar para a tribo de Gade. Ramote de Gileade, jovens, tem isso aqui, Juízes capítulo 11, onde a gente lemos. Gileade. Em Deuteronômio capítulo 3, verso 12, é ali que Deus, ou Moisés, dá essas terras, onde no tempo de Jefité morava. Deuteronômio 3, verso de número 12. Moisés dá as terras de Gileade para a tribo de Gade. Números capítulo 11, onde a gente lemos, a Bíblia diz que Gileade, pai de Jefité, eu quero que você entenda isso aqui, que há dois Gileade aqui, Gileade que é a cidade, e Gileade que é pai de Jefité. O pai de Jefité recebeu o nome da cidade. Então Gileade, pai de Jefité, e Gileade, a cidade onde eles moravam. Então Gileade, que vinha da tribo de Gade, e a Bíblia Sagrada diz, pai de Jefité, a Bíblia diz que Gileade, ele era um homem comum, um homem normal. Pastor, o que é homem comum? Homem comum para Gileade era que Gileade tinha sangue de gadita. Gileade tinha descendência de gadita. Gileade tinha essa descendência de um gadita. Gileade, pai de Jefité. Mas diz a Bíblia que ele escolheu ser um homem comum, escolheu ser um homem normal. Eu acabei de dizer que os gaditas tinham que cara de que, jovem? Autoridade. Pés de agilidade. Os gaditas eram essa tribo, cara de leão, que era cara de autoridade, pés de costas, que era pés de agilidade. Então Gileade, pai de Jefité, ele não escolheu ter cara de leão, e não escolheu ter pés de agilidade, escolheu ser um homem comum, um homem normal. É aquela pessoa comum, que para ele tá bom demais, para ele trazendo aqui uma conjecturação, vem para um culto desse, senta na cadeia, para ele tá bom demais, se não abrir a boca, se Deus falou para ele, tá bom demais, vai para sua casa. O homem normal se conforma com tudo. Dia de culto ele não vai para a igreja, não está nem aí, nem se preocupa nem nada. Para ele quer ser uma vida normal. Mas o homem normal, um gadita, ele não. Ele tem a cara de leão. Ele tem os pés de cós. Ele não escolhe ser normal. A maior fúria do diabo, aleluia, é quando nós escolhemos ser alguém, aleluia, não normal. A maior fúria do diabo é quando você, aleluia, conjunturalmente tem a cara
cara de leão, conjunturalmente tem os pés de coça. A maior raiva do diabo, aleluia, é quando você quer ser alguém diferente, quer ter a cara de leão, quer ter os pés de coça. Mas o diabo, ele não tem raiva de crente que quer ser normal, que senta na cadeira, que para ele tá bom demais, não adora, não faz nada, aleluia. O diabo para ele tá bom demais, mas quer ver o diabo se levantando. Coloca a cara de leão, cara de autoridade, coloca os pés de costa, pé de agilidade. A maior, aleluia, raiva do diabo é isso. Mas nós temos uma notícia para o diabo esta noite, porque nesta noite, aleluia, Deus está falando, aleluia, com cara de leão. Deus está falando com pés de costa. Deus está falando com você que não escolheu ser normal, mas escolheu ser uma ferramenta, escolheu ser um vaso, escolheu ser diferente, escolheu marchar na terra. É você mesmo, aleluia. Deus te chamou, Deus te chamou, Deus te chamou. Aí talvez tu olhe e diz: pastor, a minha casa, a minha família, a minha descendência, nenhum nasceu no evangelho, nenhum prestou, nenhum é nada, são tudo normal. Ei, pode até ser normal ele, mas Deus olhou para ti e te disse: há um leão sobre tu, há um pé de costa sobre tu, há autoridade sobre tu. Não é tempo de você se comparar com a tua família, mas é tempo de despertar o leão sobre tu. É tempo de despertar, é tempo de fazer o agir de Deus. Deus está falando com você, Deus está falando com você, Deus está falando com você. Tem muitas pessoas que escolhem ser normal, tem muitas pessoas que têm o sangue, que têm a descendência, mas ele quer ser qualquer pessoa, ele quer ser qualquer pessoa, ele quer ser normal, aleluia. Mas para quem não quer ser normal, ele entende do chamado, ele entende de onde ele vem, ele entende que ele precisa ter a cara de leão, ter os pés de costa. Eu vou repetir isso aqui: o maior prazer do diabo, aleluia, a maior raiva do diabo, aleluia, é quando você está na batalha, é quando você está na luta, já passou pela depressão, pela ansiedade, mas a tua cara ainda é cara de leão, cara de autoridade. A maior raiva do diabo é você na luta, é você na peleja, aleluia. Mas quando ele vê você marchando mais forte, com agilidade, marchando mais forte, aleluia, o diabo ele tem raiva, aleluia, porque tu tem a cara de leão, tu tem os pés de costa. Nesta noite Deus vai renovar, jovem, Deus vai renovar você. Ele te chamou, foi bater a cara de leão, foi a cara de autoridade. Ele te chamou, jovem, foi bater os pés de costa, pé de agilidade. Não é luta que vai parar, não é depressão que vai parar, não é ansiedade que vai parar, nada vai te parar. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vivemos em uma geração, aleluia, as duas gerações, é a geração do normal e a geração, aleluia, do anormal. Aquela geração, aleluia, que ainda mesmo na batalha, a cara de leão, que ainda mesmo em montes altos, os pés é pé de costa, mesmo sobre as águas, aleluia, ainda tem agilidade. Aí a Bíblia diz, vou encerrar. Aí a Bíblia diz: Jefité, filho de Gileade, homem comum, filho de uma prostituta. E a Bíblia diz que pai de Jefité, Gileade, teve filhos com outra esposa, outra mulher. Gileade teve Jefité com uma prostituta. Só que Gileade, pai de Jefité, casa com a outra mulher. Essa outra mulher tem filhos. Esses filhos crescem. Jefité era o primogênito, o mais velho. O primogênito tinha o reconhecimento, ou o privilégio, aleluia, de possuir a herança. Somente o primogênito tinha a condição de receber a herança, porque ele era o mais velho. E quando os irmãos, ou meio-irmão de Jefité, filho de outra mulher, entenderam que Jefité era o primogênito, entenderam que ele era filho de uma prostituta, eles tramaram contra Jefité para poder expulsar
Jefité da sua casa, porque ele sabia que Jefité podia herdar a herança. E Jefité era filho também de prostituta. Ou seja, dentro da casa de Jefité criou-se uma contenda, desentendimento. Os meio-irmãos desvalorizavam Jefité, desreconheciam Jefité. Para eles Jefité não era irmão deles. Então tinha esse problema dentro desta casa de Jefité. Eu estou falando com você que tem problema dentro da tua casa esta noite, em nome de Jesus, principalmente jovens, que é rejeitado pelos pais, muitas vezes pelos irmãos, pelos parentes. Eu estou pregando para você esta noite, que chegou nesta noite um Jefité da vida, que chegou nesta noite um Jefité da vida com esse problema, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eles pegam Jefité, expulsa Jefité de casa e vai para as terras de Tob. Jefité é expulso. A pior coisa de um filho é ser expulso de casa. Na lógica humana, se um filho ele é expulso de casa é porque ele não vale nada. Para um filho ser expulso de casa, ou para uma filha, geralmente os pais expulsam a filha ou o filho de casa, porque às vezes a filha não presta, porque às vezes as filhas aleluia, pulam a janela para namorar, porque às vezes os filhos não obedecem, desobedecem, e geralmente faz coisas erradas. Às vezes os pais não aguentam e os pais expulsam de casa. Mas quando nós olhamos para esta palavra, o que Jefité tinha para expulsar ele de casa? Jefité, aleluia, não é desobediente, a Bíblia não destaca isso. Jefité, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não era o prostituto. Jefité, a Bíblia diz que Jefité era o homem poderoso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, seja o homem abençoado. Jefité não tinha nenhum problema, não tinha motivo de expulsar Jefité. Tudo que expulsaram Jefité era porque Jefité podia ter herança, era porque Jefité era filho de prostituta, aleluia. Expulsaram Jefité, aleluia, não expulsaram Jefité porque foi desobediente, não expulsaram Jefité porque é outra coisa realmente familiar muito grave. Expulsaram Jefité porque ele era filho de prostituta, tinha esse problema, e expulsaram Jefité de casa. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Mas quando eu olho para esta palavra, eu me alegro muito, aleluia. Quando eu olho para esta palavra, eu me espelho muito, porque pastor, louvado seja o nome do Senhor, porque se não expulsasse os irmãos de Jefité, não expulsasse ele de casa, Jefité não teria chegado na terra de Tob. E se Jefité não chegar na terra de Tob, ele não habitava com homens incomuns. A Bíblia diz que quando Jefité ele chega na terra de Tob, ele vai conviver com homens, aleluia, levianos. Homens levianos eram homens que não prestavam, era homem de mau caráter, era homem, aleluia, que não prestava para nada, rejeitado pela população. Aí Jefité, aleluia, vai formar um grupo com ele, e a Bíblia diz que Jefité vai liderar sobre esses homens, homens que não prestavam para nada, mas Jefité andava com ele. Agora me pergunta, um homem que saiu expulso da casa, foi viver com um homem que não valia nada, mas através da vida de Jefité, aqueles homens se tornaram importantes, porque para todo problema dentro da nossa casa, aleluia, tem um surgimento, tem um efeito mais na frente. Eu vou repetir isso aqui: para todo problema dentro da tua casa, tem um propósito mais na frente. Expulsaram Jefité de casa, mas mais na frente, aleluia, lembraram de Jefité e disseram: vamos chamar Jefité novamente. Foram atrás de Jefité, precisaram de Jefité. Quando o povo estava, os seus irmãos estavam vivendo em guerra e batalha, foram atrás de quem? De Jefité. Foram atrás agora do rejeitado, foram atrás agora do expulsado, expulsaram. Foram atrás de Jefité agora. Quando chega até Jefité, atrás de Jefité, Jefité diz: vocês não me expulsaram da minha casa, vocês não me arrancaram da minha casa, como é que vocês precisam de mim agora? E a Bíblia Sagrada diz: mas nós precisamos, nós erramos. E ele disse: olha, eu vou, se vocês me colocar como um chefe sobre o exército, eu vou voltar novamente. A Bíblia diz que eles disseram: assim seja Deus nossa testemunha. Eles foram, Jefité voltou para sua casa, e a Bíblia diz, aleluia, que a casa de Jefité foi vitoriosa, aleluia. Jefité deu a volta por cima, aleluia. O problema que tinha na casa de Jefité, sabe o que foi que aconteceu? Fez, aleluia, despertar o leão que agia no Jefité, fez despertar o gadida que era
Jefité, através da expulsão, despertou o gadita que Jefité era, despertou a cara de leão que Jefité tinha, despertou os pés de coça que Jefité tinha, os pés de agilidade. Então, para todo o problema dentro da tua casa, aleluia, tem um propósito mais na frente. E eu estou pregando para ti esta noite, que tem carregado o problema, que tem vivido de problema dentro da tua casa, não entendido o que tem acontecido, ou que tem passado, mas uma coisa eu sei, para todo problema, aleluia, existe um agir de Deus. Se não expulsasse Jefité, mas na frente de Jefité não era honrado dentro da sua casa. Se não expulsasse José da sua casa, jogasse no poço, José não se tornava governante do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Se não desprezasse Davi, aleluia, no pasto da sua própria casa, Samuel não chegava para ungir Davi dentro dos seus irmãos, para ter a honra e o respeito. É Deus dizendo, para toda rejeição sobre a tua vida tem um lugar de honra, tem um lugar de abençoado. Para toda rejeição dentro da tua casa, aleluia, não te preocupa, é para despertar o leão, é para despertar o leão, é para despertar o leão. Eu estou pregando para você esta noite, aleluia, que o tema desta mensagem é cara de leão, pé de coça, cara de leão, pé de coça, cara de leão, pé de coça. Nesta noite Deus está falando com cara de leão, nesta noite Deus está falando com pé de coça, que não vai parar, que nesta noite o inimigo perdeu a batalha. É você, pastor, aleluia. Eu ainda não entendi o que é ser um gadita, o que é cara de leão. Meu filho, ser um gadita tem cara de leão, então pé de coça significa tu entrar na batalha com cara de autoridade, com agilidade. Quando mais agilidade, o inimigo não pega, o inimigo não seta, o inimigo não arranca. Fizeram isso com Jefité, expulsaram Jefité, mas precisaram do leão que Jefité era, precisaram da agilidade que Jefité tinha, precisaram de Jefité. Para todo problema dentro da tua casa, é para despertar o leão que é de ti, é para despertar os pés de coça que é de ti. Aleluia, não te preocupa, aleluia, o que acontece dentro da tua casa é Deus dizendo, através disso eu vou te fazer um gadita, através disso eu vou te fazer alguém na vida. Eu estou pregando para você, jovem, eu estou pregando para você, varões e mulheres, que um dia já passou por isso, que um dia já foi expulso, que um dia já viveu este momento, já presenciou isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta noite Deus ele marca comigo, Deus ele marca contigo, para te dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não te preocupa, aceita a rejeição, aceita a expulsão, aceita, porque se não houver a expulsão, tu não pregava. Se não fosse aquela porta fechada, tu não abriu teu próprio negócio. Se não fosse, aleluia, aquela situação na tua casa, se não fosse alguém dizendo tu não canta nada, hoje tu não cantava melhor. Se não fosse alguém dizendo tu não prega nada, hoje tu não pregava melhor. Se não fosse alguém dizendo tu não vai ser batizado pelo Espírito Santo, hoje tu não era batizado. Então, para todo problema tem um expulso para despertar o batismo, despertar o dom de cantar, de pregar. E nesta noite Deus está despertando isso sobre vocês. Coloca de pé em nome de Jesus. Coloca de pé em nome de Jesus. Jovem, vem aqui na frente em nome de Jesus. Todos os jovens na frente em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Todos os jovens, todos aqui na frente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Vem, jovem, fecha teus olhos. Os demais irmãos, estenda as tuas mãos para cá. Fecha teus olhos. Vamos interceder por esses jovens em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos interceder por essas vidas em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fecha teus olhos, jovem. Se conecta a Deus em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se conecta em nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se conecta aos céus, aleluia. Reflita, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que você é o gadita, que você tem cara de leão, aleluia. Que não é qualquer batalha, qualquer dificuldade que vai te parar, aleluia. O Senhor te chamou com agilidade, o Senhor te chamou com autoridade, aleluia. Então não é por qualquer luta que você vai parar, mas você vai sair mais forte esta noite. Você vai sair mais alegre esta noite. Você vai sair mais revestido esta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você vai sair mais forte esta noite.
Você vai sair com cara de leão. Você vai sair mais forte esta noite. Você vai sair com pé de costa, pé de agilidade. Você vai sair mais forte esta noite. Você vai sair mais forte que nem a costa ansiando pela água. Você vai sair mais forte esta noite. Você vai sair despertado esta noite. Te prepara em nome de Jesus. Te prepara, jovem. Te prepara em nome de Jesus. Em nome de Jesus, te prepara, porque o Senhor dos Exércitos há de operar sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida. Talvez você diz, pastor, aleluia, eu não sei o que é, aleluia, o cara diz exatamente, eu não sei o que fazer. Não te preocupa, meu filho, em nome de Jesus Nazaré, porque o leão que está em ti, ele vai despertar hoje, ele vai despertar hoje. Ele levanta o pensamento ao seu jovem, ele levanta o pensamento ao seu jovem. Ele entra na história de Jefité, o homem rejeitado, filho da prostituta, tinha problema na sua casa, tinha rejeição dentro dos seus irmãos, mas para a rejeição valeu a pena para Jefité, valeu a pena para Jefité. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Pai, visita ela agora, Pai, visita, Pai, ela agora. Espírito Santo da verdade, papai querido, desperta, Pai, o gatita, desperta, papai, a autoridade, desperta, Pai, abraça ela esta noite. Espírito Santo da verdade, ensina a estratégia para ela, dê para capacidade, dê autoridade. Assim diz o Senhor, filha minha, não te sinta inútil, não se sinta melhor, não se sinta desprezada, rejeitada, porque eu velo por ti, eu cuido de ti, eu não desamparei, eu não desamparei. Não é para se espelhar em ninguém, não é para se espelhar em ninguém, aleluia. Se espelha em mim, se espelha em mim, se espelha em mim, assim diz o Senhor, se espelha em mim, porque eu há de fazer uma novidade, há de fazer uma novidade. Eu vejo Deus trabalhando teus pés, eu vejo Deus trabalhando teus pensamentos, e a partir de hoje tu serás uma bênção, tu serás diferente, tu serás cheio, tu serás cheio da presença de Deus. Foi eu que fechei, foi eu que travei, foi eu que fiz, porque o que eu tenho contigo é grande, o que eu tenho contigo o homem não entende, o que eu tenho contigo foi que meus irmãos de Jefité não entendiam do propósito, rejeitaram, desprezaram, mas precisaram do leão, precisaram dele. O Senhor Deus, o que tem pra ti ninguém te entende, nem mesmo a tua família, nem mesmo a tua família te entende, ou o propósito que há de ti. Tantas vezes tem chorado naquele quarto, tantas vezes tem feito pergunta, pai, eu, Senhor, e eu esqueceu de mim, me desamparou, me esqueceu, Pai, e revisita esta noite. O Senhor lembra, aleluia, escuta o teu pensamento, quando tu mesmo chorou que nem Ana, amargurada, fraca. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Espírito Santo, aleluia. Eu, Senhor Deus, visita a tua alma. Eu, Senhor Deus, visita o teu coração. Eu, Senhor Deus, faço algo novo. Faço a roda gigante passar dentro da pequena. Eu faço as coisas impossíveis a ser possível. Eu coloco no lugar que estava fora. Eu abro os céus para te entregar. Eu abro o céu para abençoar. Eu abro o céu para fazer sobre a tua vida. Porque o meu tempo chegou. Porque o meu tempo chegou. Te prepara, filha minha, porque durante 3 meses irá chegar algo sobre a tua vida, irá alegrar teu coração e a tua alma que tem clamado por isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, fecha teus olhos, jovem, adora o Senhor. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Espírito da verdade, Santo de Israel, meu Pai, estar aqui, Pai, jovens, Pai, Santo de Israel, assim como o Senhor fez na vida de Jefité, assim, ó Pai, como o Senhor fez, Pai, na vida de jovem Jefité, Senhor, surpreendisse ele, Papai querido, aqui, Pai, está assim, esta jovem, meu Deus, é que nem Jefité, Senhor, estar aqui, ó Pai, vivendo altos e baixos, vivendo desertos e vales, Pai, vivendo alegria
alegria vivendo tristeza, meu Pai. Senhor, mas a tua palavra diz que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. E nesta noite, jovem, aleluia, receba o abraço do Espírito Santo, receba o abraço do renovo, receba o abraço do consolo, receba o abraço da virtude, receba o abraço da graça, receba em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja tocada, seja restaurada, seja renovada, seja cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode a tua mãe e teu pai te esquecer, mas eu, Senhor Deus, não te esqueço. Pode te rejeitar, mas eu não rejeito. Há um processo, jovem, sobre ti, um processo grande, estendido, aleluia, jovem, a qual o Senhor mudando a tua vida, porque o chamado é grande, o propósito é grande. Aleluia, o Senhor fala sobre a tua vida, que nem fez com Jefité. Aleluia, Jefité passou pelo processo, mas logo precisaram dele. A honra é grande sobre a tua casa, o chamado é grande, a tua casa irá servir ao Senhor. Batiza, meu Pai, batiza em nome de Jesus. Senhor, batiza, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, toma esta jovem, Espírito Santo, batiza ela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, ó Deus, dos pés à cabeça, o Senhor venha tocar. Que dos pés à cabeça, ó Pai, o Senhor venha renovar, meu Pai. Espírito Santo, fraqueja as pernas dela agora, Senhor. Tira, meu Pai, toda a força dela, Senhor, para que o teu poder, meu Deus, venha ser manifestado. Porque, como diz a tua palavra, aleluia, é na fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. E eu te peço esta noite, toca na estrutura dela agora, meu Pai. Espírito Santo, toca agora, meu Pai. Faça a varredura, Pai, espiritual. Faça interiormente agora, meu Pai. Espírito da verdade, visita para o pensamento dela. Que assim como em Atos 2, Pai, de repente desceu do céu um som impetuoso, encheu a casa, e todos eles foram cheios e falando em língua. Eu te peço nesta jovem, visita agora o pensamento dela. Renova agora, renova agora. Batiza, 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 batiza. Fogo, fogo, acende, meu Pai, fogo. Batiza esta jovem, batiza esta jovem, batiza esta jovem. A unção que há em mim, meu Pai, que venha ser tomado conta dela agora. A unção que há em mim, meu Pai, venha descer sobre ela agora. Ela venha ser tocada agora, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Batiza para esta jovem, renova esta jovem, meu Pai. Enche do Espírito Santo, enche da graça, enche do renovo. Cada um, meu Pai, desse jovem, meu Pai, renova as forças, renova a fé, abraça, aonde houver um jovem conectado, aonde houver um jovem ligado, aonde houver um jovem, Pai, conectado ao céu, renova as forças dele, repreenda a frieza, tira a tristeza, acende a chama, acende a brasa, acende para essa geração eleita. Faça pão Sadraque, Mesaque, Abednego, faça o leão, meu Pai, faça o Daniel na cova do leão. Abençoa esse jovem, abençoa, renova as forças desse jovem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém, em nome de Jesus Cristo. Você sente adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. É sinal que receber a palavra, vai sair que não pé de coça. E a cara de leão. A irmã Alice nem precisa fazer a cara de leão, já tem a cara de leão. Oh, glória. Seja abençoado, irmão, por esta palavra em nome de Jesus. É que não diz, as nossas forças, estrutura cansa. Mas quando a gente é cheio do Espírito Santo, você não para. Porque maior